Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu estou aqui para te trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Glória a Deus. No livro de Números, capítulo 27, vai falar a respeito de filhas de Zelofeade. Em muitas bíblias vai dizer a respeito das leis de herança. Essa história vai contar uma história de cinco mulheres que receberam um decreto, porque era lei. Quando seu pai ele morreu, elas não poderiam receber a herança do seu pai, pois não tinha um filho homem. Mas interessante que isso já era uma lei, interessante que isso já era um decreto. E elas mesmo assim tiveram a coragem de ir até Moisés. E Moisés reuniu Moisés, o sacerdote e os príncipes na porta da congregação. E elas levaram a sua petição, elas levaram o seu pedido, elas levaram ali o seu pedido porque elas não se conformaram com aquele decreto. Glória a Deus. E se a gente trouxer para os dias de hoje, irmãos, muitos vão dizer assim, isso já é regra, isso já é um decreto. E se você for contra isso, você é uma rebelde. Interessante que a Bíblia ela não conta que aquelas mulheres foram rebeldes. A Bíblia diz que aquelas mulheres elas foram atrás do que importava para elas, que era a herança do seu pai. Por quê? Porque elas sabiam o quanto o pai trabalhou, enquanto o pai se sacrificou para ter aquilo que deixou para os filhos. E nos dias de hoje não é diferente. Então, a gente acaba vendo muitas situações entre heranças materiais que as pessoas, muitas vezes, elas acabam entrando nessa guerra, nessa briga, e muitas até famílias mesmo acabam até se dividindo por causa de uma herança. Só que isso é herança material. E a herança espiritual? E a herança espiritual, quando muitas vezes você vai contra um decreto que foi jogado sobre a tua vida, e você não aceita porque você sabe que aquele decreto não foi bíblico. Porque se o nosso Deus, nessa passagem, em Números 27, vai dizer que Moisés, ele levou essa petição, ele levou esse pedido até Deus. Ele levou até Deus e ele disse, Senhor, o que eu faço nessa situação? Elas estão dizendo que não está certo. Eu estou trazendo aqui para minha linguagem hoje mais popular. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o nosso Deus disse, elas têm razão. Elas têm razão. Então, a partir de hoje, a lei ela foi mudada. Assim diz Deus para Moisés. A partir de hoje, essa lei foi mudada. E a palavra do Senhor, em algumas versões bíblicas, vai dizer que a partir daquela decisão daquelas 5 mulheres, a lei sobre as mulheres, ela foi mudada. Quantas mulheres no nosso tempo e em outros tempos foi em contra um decreto que foi lançado sobre a vida delas e elas não concordaram e elas foram muitas vezes até taxadas como rebelde, mas o nosso Deus que está no céu, ele mudou o decreto. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus, ele pode mudar decreto. Deus, ele pode mudar a situação. Se for da vontade dele, se estiver dentro do propósito dele, ele até permite que as pessoas joguem um decreto sobre a sua vida. Mas aqui ele está dizendo, ele está mostrando para nós. Moisés, ele foi até Deus. Olha aí uma lição para nós quando nós estamos na posição de liderança. Tudo aquilo que a gente tem que tomar uma decisão sobre a vida do outro, que a gente leve até Deus antes que a gente venha dar uma resposta. Foi assim que Moisés fez. Moisés ele não ficou com essa batata quente na mão e disse, deixa que eu resolvo. Nos dias de hoje a gente ouviria assim, irmãos, não, isso já é lei, já é decreto, acabou o assunto. Não, Moisés o que ele fez? Ele ouviu e ele levou até Deus. Por quê? Porque se Deus falar sim, é sim. Se Deus falasse não, é não. E é o que nós temos que aprender nessa passagem. Tudo aquilo que for jogado sobre a nossa vida, que é um decreto, nós temos a chance de mudar. Mudar como? Orando a Deus, levando até Deus, porque Deus pode mudar a situação. Deus, ele muda a situação. E Deus, ele muda o decreto. Glória a Deus. Vamos ficar com essa passagem dentro do nosso coração
E todas as vezes que vier um decreto sobre a nossa vida, que não está dentro do nosso coração, que nós venhamos, irmãos, venhamos a lutar. Lute também pela herança ministerial que você tem na sua vida, não somente a material, amém? Glória a Deus, irmãos, que o Senhor venha te abençoar, em nome de Jesus, amém?